Hello! Então, hoje eu tô começando minha sessão de vídeos que eu vou tentar postar frequentemente, digamos assim, alguns vídeos sobre o meu intercâmbio, sobre o que eu tô fazendo aqui, o que é novo pra mim, o que é interessante. E o objetivo desses vídeos é conseguir armazenar as informações, passar as informações para minha família, para os meus amigos, para eles saberem um pouquinho mais de mim, o que eu tô fazendo, o que eu tô gostando e as curiosidades. E é claro que, consequentemente, vai ter pessoas que... Vai ter pessoas que eu não conheço, que vão ver o vídeo, já que eu vou postar pro YouTube. Então, para essas pessoas eu vou fazer uma breve apresentação também, né? Bom, meu nome é Natália, eu tô aqui na Alemanha, tem 20 e poucos dias, mas eu vou ficar aqui durante 1 ano e 6 meses, sendo 6 meses iniciais no curso de alemão e 1 ano na universidade. É o intercâmbio que eu tô fazendo pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, vamos lá. O tema de hoje que eu vou falar foi um tema interessante, meu primeiro dia na Alemanha. E se posso dizer em uma palavra só, a palavra seria desafio. E foi um desafio, assim, medo. E foi difícil, não foi um dia muito fácil não, tipo, cheguei, tô super feliz, tá tudo dando certo, calma. Primeiro dia, né? Primeiro dia é complicado porque você chega cheio de mala, você tem que ir pro lugar que você vai ficar. Eu, no caso, eu vim um pouquinho antes do meu alojamento ser liberado. Meu alojamento ia ser liberado dia 12, eu saí do Brasil dia 25 e chegaria aqui dia 26, cheguei dia 26. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Frankfurt, de Frankfurt eu tinha que vir para Colônia, que é a cidade que eu estou ficando, para o curso de alemão, porque eles alocaram os brasileiros de forma aleatória em toda a Alemanha para o curso de alemão. E eu fiquei em Colônia. Então a gente tinha que pegar um trem, a gente queria pegar um trem, né? A gente deixou para comprar justamente na hora, porque o voo pode atrasar. Se for marcar o trem, depois tem que trocar bilhete e tal. A gente quis comprar na hora. Aí tá. Aí a gente veio de trem pra Colônia. Até aí foi tranquilo. Eu tava com pessoas que estavam... Tranquilo não, mais ou menos. Porque eu tava com muita gente do Ciências Sem Fronteiras, brasileiros também. E todo mundo com muita mala, muito peso. Então todo mundo ia se ajudando, tirando a mala do trem junto, colocando a mala no trem, no outro trem, mudando de trem, perguntando, pelo menos onde a gente parou, a maioria das pessoas falavam inglês, normalmente nas maiores cidades. Muita gente fala inglês, a maior parte das pessoas falam inglês. Então, até vim pra Colônia, então foi difícil. Era muito pesado, era muita mala, era muita gente. E demorava pra gente tirar as malas do vagão pra poder depois colocar em outro. Foi cansativo. Aí tá. Aí a gente chegou em Colônia. Só que assim, como a gente não tinha um alojamento já liberado, tipo, cada um conseguiu um lugar pra alugar. Eu aluguei pelo Airbnb, que é um site que você aluga quartos, que você aluga apartamento, aí tem a quantidade de pessoas pra ficar no quarto, você tem as fotos, tem os comentários sobre isso também, sobre os quartos, como é que eles são, se as pessoas gostaram, qual a avaliação. Depois eu posto também o site aqui. E aí tá, eu tinha alugado um quarto, o pessoal tinha conseguido um hostel, só que aqui em Colônia tava, tipo, carnaval, época de carnaval, tipo, era mais difícil conseguir hostel. Aí, enfim, a gente alugou um quarto, eu e mais uma amiga aqui. Só que depois todo mundo se separou. Só que eu, por exemplo, meu nível de inglês não é muito bom. E meu alemão também não. Por isso que eu vou fazer um curso de 6 meses. É meu alemão iniciante e meu inglês também não é muito bom. Então, acho que essa é uma lição para você que está no Brasil, ou para as outras pessoas, ou os meus amigos, ou a minha família que seja, né? Aprender inglês é muito importante. Tem que aprender inglês, não tem isso. Eu não tinha como pagar exatamente um curso de inglês, que você sabe que no Brasil é muito caro.
antes de vir pra cá, eu tinha até achado uns cursos baratos, né? Tinha também uma English Online. Depois eu posso dar essas dicas em outro vídeo, né? Só que eu ia vir pra cá e... enfim. Mas é muito importante. Aí ficou eu e uma amiga minha. Ela sabia mais alemão que eu, um pouco pra falar. Mas inglês a gente tá meio que na mesma situação. Aí tá. Então tá. O pessoal se separou. O pessoal que sabe falar muito inglês se separou. Saíram. Foram pra onde eles tinham que ir. Aí, tudo bem. Até a gente tentar vir pra casa. Porque a gente tinha que saber qual é o outro trem pra pegar pra vir pra cá. Eu tinha acabado de chegar na Alemanha e não conhecia bem o serviço de transporte daqui, né? Aí mandaram a gente pro canto, mandaram a gente pro outro. Aí sobe escada com mala. Aí a gente pagou um mico. A gente tava subindo a escada. Aí do nada uma pessoa falou com a gente. Tem um elevador ali atrás. Tipo, apontou, só apontou pro elevador. A gente subindo a escada, assim. É cansativo, tipo. Às vezes você não presta atenção, tipo isso. Tinha um elevador ali, a gente não prestou atenção. E a afobação de chegar em casa, deixar as malas, relaxar. É um dia viajando. Então, muito complicado. E, tipo, quando eu falava em alemão com eles, com os alemães, se você perguntava direitinio, eles iam me falando alemão. Só que aí o problema é, e a resposta? Eu entendi? Não, não adianta. Então, aí sim, começou o problema. Aí que a gente mandava a gente pra um lado, mandava a gente pro outro, a gente não sabia o que fazer, eu não conseguia se comunicar direito, e eu fui batendo aquele desespero, porque eu tava num país diferente, nunca tinha viajado pra fora do Brasil, e não conseguia falar alemão, não conseguia falar inglês, o que eu faço? Eu tenho que ir pra casa, eu vou ficar parada aqui e vou dormir aqui na estação central de Colônia, ótimo. Aí, depois de tão nervoso, eu tô falando assim, calma, mas foi muito difícil no dia, mas depois de tanto nervosismo, a gente não conseguia se comunicar, não conseguia fazer nada. Aí eu até virei, não, a gente tem que falar inglês, a gente vai ter que falar inglês, não tem essa. É aquilo, você pode pensar assim, tem pessoas que pensam, né, eu não vou conseguir falar inglês, eu vou travar, não vou conseguir falar alemão. No meu caso, você vai conseguir, tipo, pelo menos pra mim foi assim. Você tá numa situação difícil. Você, tipo, questão de sobrevivência. Ou você fica ali, dormindo ali, e você ir pra tua casa, e fica ali, porque você não quer falar. Então, tipo, não dá. Então, o que eu fiz? Vamos, eu vou ter que falar inglês. Aí tinha um balcão de informação. Aí eu tinha um papel de onde tinha o endereço. Eu apontei pro endereço e falei inglês. O meu inglês, tipo, ele não é muito bom, mas, tipo, dá pra não, tipo, entre aspas, morrer de fome. Ou tentar resolver alguma coisa. Dá pra tentar se comunicar. Então eu apontei, aí o cara falou que era 9 quilômetros de onde eu estava, era melhor ir de táxi, que não ia sair tão caro. Eu tava com mal, eu tava cansada, né? Aí fui lá, peguei um táxi. Cheguei na porta do local. Só que como a gente tinha marcado um horário, mas não tinha ao mesmo tempo. Porque o voo atrasou também. E o cara não tava em casa porque não era a casa dele ali, na verdade. Foi um lugar que ele alugou. Aí eu, putz, e agora, né? Aí eu peguei, virei pra minha amiga e falei pra ela esperar um pouco, a gente tava cheio de mala, pesada. E eu fui andar na rua. Eu tinha que conseguir um telefonema, porque eu tinha acabado de chegar no Brasil e não tinha telefone. Aí eu parei uma pessoa, um alemão, eu sei que isso foi loucura, mas eu ficava ali esperando o cara um dia aparecer, bom, né? Aí eu parei um cara na rua, um alemão, abordei ele, ou seja, né? Eu tava com medo antes, não, eu tinha que falar. Então, falando errado, não falando. Eu acho que, tipo, ainda mais nesse início que você vai falar errado. Tipo, quem vai fazer intercâmbio, você vai falar errado, eu falo muito errado ainda. Mas eu acho que o principal é quebrar o gelo. Se você quebra o gelo, você já se abre para novas chances de você poder aprender. Então eu abordei e meio que quis mostrar pro cara que eu precisava que ele ligasse do telefone dele pro cara, que eu tava com papel com o telefone. Falei que eu tava perdida e que eu precisava falar com ele. E ele percebeu que queria que ele ligasse, né? Tentando ser sutil, é lógico.
Aí ele falou em alemão com o cara, eles riram. Eu acho que o cara pediu desculpa por eu ter abordado o cara do nada. Mas era chance, era um jeito, aliás. Não tinha muito o que fazer. Então, ele foi, ligou, mas nada de cara feia, super atencioso. Ligou pra mim e ele falou que em 5 minutos estava lá. Aí, em 5 minutos, o cara veio. Aí, finalmente, eu consegui entrar em casa e deixar as malas. Mas, isso tô contando bem rápido, mas foram coisas demoradas. A gente demorou muito. Eu tinha avisado pra minha mãe que quando eu tava no Rio, saindo pra vindo pra Alemanha, mas eu não tinha falado ainda com a minha mãe. Mãe, cheguei, tô na Alemanha. Não tinha. Tipo, o meu celular não conseguia sinal no aeroporto de Frankfurt. Não conseguia. O pessoal conseguia falar e tal, mas eu não conseguia sinal de nenhum sinal de Wi-Fi. E eu tava começando a ficar desesperada depois, porque minha mãe não sabia que eu ia chegar. E mãe é mãe, né? Eu me coloquei no lugar dela, tipo, sem saber se eu cheguei bem, né? E eu tava um dia inteiro viajando. E tava já de tarde para de noite. E eu não sabia o que fazer. Aí eu vou ter que comprar um chip. Aí eu perguntei pro cara que colocou a gente lá, falando inglês com ele. Você vê, né? Tipo, eu tava com medo no início, tava insegura, mas quando a gente tem que falar, a gente fala. Onde que tinha um lugar pra eu comprar um chip, aí aqui tem um supermercado chamado Aldi. Aí eu comprei no Aldi um chip. Só que eu não tinha me ligado, porque eu nem me lembrava mais disso, que eu tinha que habilitar o chip. Então eu vi que meu chip tava sem sinal e só depois eu fui, na verdade, descobrir que eu tinha que habilitar. Eu fiquei sem sinal no chip. Eu fiquei nervosa que eu não conseguia avisar que eu cheguei. Não, minha mãe não sabia nada de mim, né? Aí depois, sem querer, eu consegui um Wi-Fi livre pra falar com a minha família. Mas depois, pra resolver do chip, foi só depois. Aí... Então foi isso. Então, meu primeiro dia na Alemanha foi atordoado. Foi difícil. Quando eu tava na estação central de Colônia, que eu não conseguia me comunicar, que eu não conseguia falar nada. Bateu um desespero, bateu um medo, porque eu tava num país estranho. Estranho não, é diferente. Estranho não é diferente. Eu tava num país diferente, eu não conseguia me comunicar. Então é difícil, você fica. E você não tem ninguém do lado, então. Eu tinha minha amiga, graças a Deus, que isso já ajudava, né? Amiga que eu digo, eu conheci ela aqui, né? E tem sido uma pessoa mais próxima. E foi difícil, foi difícil. E o que eu digo hoje em dia é que meu intercâmbio começou literalmente no primeiro dia. Literalmente, né? O sentimento de medo do que fazer e, tipo, se expor começou no primeiro dia. Então é isso, esse vídeo é sobre isso. Mas eu vou fazer vários videozinhos, provavelmente hoje eu ainda vou fazer mais um vídeo. Porque já tem 20 e poucos dias que eu tô aqui e eu quero fazer vídeo sobre diversos assuntos que eu já acho interessante e legal. Então é isso, família, é isso, amigos, é isso, pessoas da internet. Obrigada por assistir meu videozinho. Esse foi o meu primeiro dia. Beijinhos. Tchau.